Amada Imortal, Volume 2. Cair das Trevas, de Kate Chernin. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 13. Fiquei acordada até clarear. Então recoloquei o amuleto em seu esconderijo na parede. Desenhei com o dedo um sigilo rápido de invisibilidade sobre ele. Não que alguém fosse olhar para o rodapé atrás da minha cama. Várias semanas atrás, tive uma ideia de que queria reivindicar minha herança como filha da minha mãe e herdeira do meu pai. Por algum motivo, não percebi a inevitabilidade de que isso me revelaria tão sombria quanto eles foram. Senti-me pouco à vontade comigo mesma, como se estivesse exalando peste bubônica e todos conseguissem ver. Todos estavam rindo na sala de jantar ao prepararem o café da manhã. Eu não queria ficar perto de ninguém. Definitivamente não queria ir para o celeiro, nem para o galinheiro. Ir a uma aula seria horrível, e o que aconteceria na próxima vez que eu fizesse magia era algo que só se podia imaginar. Eu só precisava... Eu não fazia ideia do que precisava, mas eu tinha que me mexer. Tinha que fazer alguma coisa. Felizmente, minha impulsividade sempre presente ainda era parte do mosaico Nest, e ela me disse para largar a vassoura, pegar as chaves e o casaco e andar pela neve até meu carrinho. E foi o que fiz, com uma imediata sensação de alívio pela ideia de escapar dessas pessoas que não eram sombrias, dessa casa que não era sombria. Eu precisava desesperadamente estar em outro lugar, fazer outra coisa, não falar com ninguém. Gelo no para-brisa, motor difícil de ligar no tempo gelado. Eis o momento em que um pouco de magia seria muito útil, sabe? Será que eu sabia algum feitiço útil? Não, certamente não. Mas vá em frente. Me pergunte o nome latino, por exemplo, da dedaleira, Digitalis purpúrea. De nada. Merda. Meu carro deslizou por todo o caminho não asfaltado até uma estrada secundária, de onde, graças a Deus, a neve tinha sido removida. Dali eram alguns quilômetros até a estrada principal, também sem neve, que levava à cidade. Porque tinha tanta coisa na cidade para mim, não é? Havia o restaurante, comida chinesa / falafel, os prédios abandonados, o lugar de onde fui demitida 2 vezes. Só havia um bar nojento, um mercado, uma lavanderia velha. A Main Street tinha 4 quarteirões. Já fui a museus maiores do que isso. Mas para onde mais eu iria? Tinha dado alguns passos para a frente e 50 para trás. Meu estômago roncou e se contraiu, e lembrei que ainda não tinha comido nada. Passei pela farmácia McIntyre's e, é claro, que não resisti a dar uma olhada. A loja estava acesa e a placa de "Aberto" estava na porta. Mas não vi ninguém além de uma mulher parada em frente à bancada vazia, olhando ao redor na esperança de alguém aparecer para ajudá-la. Aposto que o velho Mac estava lamentando ter me demitido agora. A Main Street foi ficando menos movimentada, e 400 metros depois eu estava de volta a terrenos vazios, uma pequena casa aqui e ali, o alívio para as grandes redes elétricas. Fiz a volta, dando um suspiro. Talvez eu fosse comprar alguma coisa no Pitsons, o único mercado, e voltar para River's Edge. Tinha acabado de dar 8 horas da manhã. O que mais eu podia fazer? Quando passei de novo pela farmácia McIntyre, vi a mulher saindo da loja de mãos vazias. Ninguém a havia atendido. Será que ela não chamara o velho Mac? Ele devia estar na parte de trás da farmácia. Segui em frente e, sem nem perceber, parei devagar junto à calçada. Fiquei ali por 1 minuto, sem pensar, sem fazer nada, apenas batendo com o dedo no volante. Então saí, tranquei o carro e andei até a farmácia. O sino acima da porta tocou com uma alegria falsa, como se estivesse tentando me fazer acreditar que eu não estava entrando no meu inferno particular. Olhei em todos os corredores, mas não vi o velho Mac. Hesitante, andei até os fundos. A porta da área dos medicamentos, sempre trancada, estava aberta, com o chaveiro ainda pendurado na fechadura. A luz estava acesa, mas o velho Mac não estava lá. Eu nunca tinha visto aquilo. Tranquei a porta da sala e guardei a chave no bolso. O velho Mac não estava no estoque dos fundos da loja.
mais pegadas na neve fresca levavam ao pequeno depósito perto da cerca lateral. A porta estava aberta, e me aproximei sorrateiramente, com medo do que encontraria. Não sou nem um pouco do tipo heróico, mas podia ligar para a emergência, onde tem os melhores heróis. Então eu o vi. Ele estava parado dentro do depósito, com a cabeça encostada em uma caixa de papelão na prateleira. Estava falando sozinho. Será que estava rezando? Que tinha enlouquecido? Quero dizer, mais ainda? Isso não era bom. Decidi dar alguns minutos a ele, para ver se saía do transe. Então refiz meus passos até a loja. Perdi muitas pessoas na minha vida, é claro. Perdi um filho. O filho que Rain encontrou, naquela vez, há tanto tempo. Fazia mesmo muito tempo. Eu tinha vivido muitas vidas desde então. Mas quando fechei os olhos, ainda consegui sentir o cheiro de bebê dele. Ainda consegui ouvir a risada dele, que sempre me fazia rir também. Foi na Noruega. Eu estava casada. Meu marido era horrível e eu o odiava. Mas naquela época, mulheres jovens não moravam sozinhas. Meu filho foi um milagre. Ele era gordinho e fofo, com a saúde perfeita em contraste com a alta taxa de mortalidade infantil da época. Seu cabelo era denso e claro, e os olhos eram do mesmo azul de um céu limpo de primavera. Eu o batizei de Bjorn, que significa urso, porque ele era como um filhotinho de urso. Ele fazia tudo valer a pena. Meu marido, nossa pobreza, toda a dificuldade. Eu o colocava em uma cesta trançada e o carregava comigo quando ia pendurar a roupa lavada, tirar o leite das cabras ou colher frutas silvestres. A risada gorgolejante de urso, o modo como ele brincava com os dedos dos pés, tudo era bom naquela época, no meu mundo. Éramos muito pobres e meu marido bebia as poucas moedas que eu conseguia vendendo ovos, leite de cabra e manteiga de leite de vaca no verão. Quando ficava sóbrio, cuidava da fazenda sem entusiasmo, pegando o boi do vizinho emprestado para arar o chão duro e pedregoso. A cada ano, nossas safras anêmicas de cevada e aveia ficavam menores. Ele poderia ganhar mais se caçasse animais e vendesse as peles, mas para isso precisaria fazer algum esforço. Ainda assim, eu era feliz com meu adorável urso, e era quase sempre eu e ele juntos, um dia após o outro, em nossa casinha com telhado de sapê. E então, chegaram os invasores. Um dos homens de Rain afundou um machado na cabeça do meu marido. Eu o encontrei do lado de fora dos cercados vazios, onde ficavam minhas cabras e única vaca leiteira. O açougueiro do inverno tinha levado todos os animais de nosso vilarejo, todos os grãos e cerveja, e quase todos os queijos. A patética reserva de dinheiro que eu tinha conseguido esconder do meu marido era inútil, pois não havia nada para comprar em um raio de 10 léguas. O modo como meu marido morreu foi horrível, mas também foi um alívio. Fiquei feliz em ser viúva, em ficarmos apenas eu e Urso. E então Truda, uma garota que ficou órfã naquele dia, veio até minha porta sem ter para onde ir. Depois de escapar da escravidão ou da prostituição forçada, ela estava empolgada em ir morar comigo e ser minha ajudante. Ela definitivamente se esforçava muito mais do que meu marido jamais fizera. Minha vida estava boa. Urso cresceu e se transformou em uma criança inteligente e forte, sempre rindo e subindo em tudo. Consegui plantar uma pequena quantidade de aveia e usávamos para fazer mingau, pão e cerveja. Mas então uma epidemia de gripe assolou a cidade. A fome que os invasores do inverno causaram tinha enfraquecido todo mundo, e muitas pessoas morreram. Truda foi uma delas, aos 13 anos. E Urso também, embora meio imortais costumassem conseguir lutar contra doenças. Eu teria cedido de bom grado minha imortalidade inútil para ele, teria morrido contente no lugar dele. Em vez disso, banhei seu corpinho quente e tentei dar a ele um pouco de água. Enfim, ele morreu. Nunca tive outro filho depois disso. Jamais queria passar por aquilo de novo. Ah, aí está você. A voz me assustou, e percebi que estava parada junto à porta do lado de dentro, perdida em pensamentos. Respirei fundo, trêmula, e passei a mão pelo rosto. Uma mulher estava esperando perto da bancada da farmácia. Ela era cliente regular.
Meriwether a chamava de Senhora Philpott. Ah, abri a boca para explicar que não trabalhava mais aqui, mas a senhora Philpott continuou. Que bom te ver. Estou com um pouco de pressa. Estou indo para o aeroporto e percebi hoje de manhã que precisava pegar minha medicação. Vai acabar antes de eu voltar. Ah, o senhor McIntyre não está disponível agora. Avisei. Talvez em 5 minutos? A senhora Philpott pareceu preocupada. Lamento, mas não tenho 5 minutos, replicou com firmeza, mas não grosseria. O táxi de Ed está esperando. Ela apontou para a vitrine e pude ver o táxi vinho da cidade com os faróis ligados. Tudo bem, vou ver. Fui para a parte de trás de novo, na esperança de ver o velho Mac andando em direção à loja, mas ele ainda estava no depósito, com a cabeça encostada na caixa de papelão, e agora parecia que estava chorando. Ele ainda não está disponível. Expliquei. Será que você não pode comprar sua medicação no lugar para onde vai? Consigo ver minha encomenda bem ali. A senhora Philpott apontou para a estante atrás da bancada. Ela ainda não estava sendo rude, o que era incrível, mas tinha uma determinação que provavelmente derrotava a maior parte das pessoas. Eu conseguia sentir minha firmeza desmoronando. Não tenho permissão para entrar lá. É tamoxifeno, insistiu a senhora Philpott. Preciso dele agora, e você vai pegá-lo para mim, nem que tenha que saltar por cima da bancada. Tamoxifeno era remédio para câncer. Eu tinha lido sobre ele anos antes em uma revista Reader's Digest, na sala de espera do meu salão de beleza favorito em Nova York. O olhar fixo da senhora Philpott abriu buracos na minha resistência. Peguei as chaves no bolso, destranquei a porta e rezei para que o velho Mac continuasse a surtar por mais uns 7 minutos. Entrei na área de medicamentos, peguei o saco e entreguei a ela, junto com a folha que ela tinha que assinar dizendo que pegou o remédio. E aqui diz que o seu plano de saúde cobre isso. Falei, olhando para o rótulo. Isso mesmo, concordou a senhora Philpott, assinando. Abri um sorriso e ela empertigou a coluna e sorriu de volta. Muito obrigada. O que diabos você está fazendo? O velho Mac abriu a porta de repente e entrou como um turbilhão na área de medicamentos, que era pequena demais para nós dois. Que ótimo! Ele tinha que voltar à sanidade logo agora. Ele chamaria a polícia para me prender, com certeza. James, pare de gritar! Repreendeu a senhora Philpott energicamente enquanto enfiava o pequeno saco de papel na bolsa. Eu praticamente coloquei uma arma na cabeça dela para fazer com que me entregasse o remédio. Ela me disse que não podia entrar aí. Não pode! Rugiu o velho Mac, em ótima forma outra vez. Vou chamar a polícia! Isso é ilegal! A senhora Philpott bateu com a mão na bancada, o que fez nós dois saltarmos. A firmeza de aço que ela mostrara para mim voltou com força total. Jamie McIntyre, disse ela com a voz baixa e controlada. Conheço você desde a escola e você não me assusta. Eu a obriguei a pegar a medicação para mim. Você não vai fazer nada com ela. Agora deixe de ser um cretino. Está ouvindo? O velho Mac ficou parado, sem dizer nada. Tentei irradiar inocência e prestatividade enquanto saía do lado dele e voltava para a área da loja. Isso é um sim, disse a senhora Philpott. Do lado de fora, o motorista de táxi tocou a buzina e eu fiz uma careta. Nunca mais queria entrar em um táxi. Sim, disse o velho Mac com dificuldade, odiando completamente a situação. Que bom, tchau. Vejo você quando voltar. Ela se virou para sair, lançando-me um sorriso final, que retribuí. Depois que ela deixou a loja, decidi ir embora também antes que ele chamasse a polícia de fato. Dei uma última olhada no homem. Parecia patético, diminuído atrás do balcão de uma loja vazia. Por um segundo, eu quis dizer alguma coisa, mas ele provavelmente só gritaria comigo de novo e então chamaria a polícia. Desse modo, me virei e o deixei lá. Do lado de fora, o vento frio tirou meu fôlego. Era hora de voltar a River's Edge. Eu não fazia ideia de para que meu pequeno passeio serviu, exceto me tirar de lá por um tempo.
Liguei o carro e usei os limpadores para tirar a neve do para-brisa. Eu me sentia terrível, como se estivesse um rigoroso dia de inverno dentro de mim, assim como do lado de fora. Por que fui pensar em urso? Havia me treinado para nunca fazê-lo. Aconteceu mais de 4 séculos atrás, Ness. Supere. Segui pela Main Street e, para tornar minha manhã só um pouco mais alegre, vi Dre. Ela parecia estar congelando, com uma jaqueta curta que tinha uma pelugem barata ao redor do capuz. Acenei e ela ficou me olhando. O fato de não haver nenhum carro por perto significava que eu podia fazer o retorno ali mesmo, e foi o que fiz, contornando com um pequeno carro sem dificuldade. Dre sumiu. Olhei para os dois lados da rua, mas não havia lugar para onde ela pudesse ter ido, exceto uma viela estreita entre dois prédios, para fugir de mim. Eu tinha a palavra fracasso estampada na testa, estampada na vida. Fiquei impressionada ao ver que passava pouco das 9 horas. Já teriam sentido minha falta a essa altura, sem dúvida. Saí da estrada principal, entrei na secundária e logo vi o bordo sem folhas que ficava na entrada de River's Edge. E, assim que meu carro entrou nas terras de River, me senti estranha. Hoje, com a neve e o gelo, segui ainda mais devagar do que o habitual, tendo em mente o modo como deslizei antes. Mas não eram as condições da rua que estavam me incomodando. Eu sentia medo, uma sensação de medo. Não era em relação a nada real. Meu coração saltou. Sentia-me angustiada, a ponto de me virar e olhar ao redor, como se uma gangue estivesse me caçando, prestes a atacar o carro. Era bobeira. Eram apenas minhas emoções idiotas me controlando. Eu ainda estava demitida. Dre ainda me odiava. Tentei ajudar hoje e quase tive a polícia em cima de mim. Pensei em urso. Tudo estava dando errado. Tudo doía. Tudo era sofrido. Eu estava chegando a um estado de desespero inútil quando me dei conta de que o carro não estava respondendo. Apertei o freio para fazer uma curva, mas nada aconteceu. Enfiei o pé com mais firmeza, pronta para deslizar. Nada. Eu tinha acelerado um pouco durante meu desvario, e agora realmente precisava diminuir a velocidade. Estava chegando perto da última curva, antes de a rua se alargar e virar a área de estacionamento com o chão de cascalho. Era como segurar as rédeas de um cavalo fora de controle. Apertei o volante e enfiei o pé com tudo no pedal do freio, mas nada aconteceu. Meu Deus, isso era ruim. Eu precisava parar. Segurei o freio de mão e puxei com força. Não aconteceu nada. Será que minhas trevas estavam dominando até mesmo essa máquina? Agora eu estava indo direto para cima da velha picape vermelha de River. Eu ia esmagá-la. O que fazer? O que fazer? Naquele momento, o volante virou sozinho. Senti-o girando nas mãos enquanto eu tentava virá-lo para o outro lado. E ali estava ele, o enorme carvalho, ficando maior, tão rápido. Tem alguma coisa quebrada? A voz parecia vir de muito longe, talvez de debaixo d'água. Ainda não sei. Vamos desligar o motor. A voz de Solis e de Lawrence. Eu não queria abrir os olhos. Só queria voltar a dormir. Mas meu nariz estava entupido e minha boca cheia de sangue. Pisquei com dificuldade quando mãos fortes me tiraram de dentro do carro. O que aconteceu? Era Rain. Ele parecia preocupado? Não sabemos. Disse Solis. Eu a vi entrar muito rápido e então virou direto para aquela árvore. Não. Pensei quando alguém tirou minhas pernas do carro e as deitou sobre o chão coberto de neve. Inclinei-me e cuspi sangue. Mesmo com a visão embaçada, o contraste do vermelho intenso sobre o branco era chocante. Nastásia, o que aconteceu? Soleil se ajoelhou na neve e levantou meu queixo. O motor não desliga, constatou Lawrence, e eu pude ouvir as chaves balançando. Tirei a chave, mas o motor continua ligado. Meu nariz estava sangrando, e eu limpei antes que pingasse na minha boca novamente. Eu sei, Ecla. Como eu estava inclinada para a frente mesmo, peguei um pouco de neve e coloquei na boca. A sensação foi deliciosa, e tentei pensar em como enfiar minha cabeça toda em uma pilha de neve.
Ouvi o capô do carro ser aberto. Solis! Chamou Rain, e a voz dele estava estranha. Tirei os cabos da bateria. O motor ainda está ligado. A mão de Solis parou de tatear meu braço em busca de ossos quebrados. Não é defeito do carro. Avisou. É Magic. Magic das trevas. Vou buscar River, disse Lawrence, e pude ouvi-lo correndo para casa. Pisquei de novo. Não conseguia respirar pelo nariz. Você consegue ficar em pé? Perguntou Solis. Quero levar você para longe desse carro. Assenti, o que doeu, e me levantei devagar. Solis rapidamente passou as mãos pelas minhas duas pernas de maneira impessoal, como se estivesse verificando um cavalo manco. Como meus joelhos não dobraram, concluí que estava bem. Mais uma vez ele ergueu meu queixo e olhou no meu rosto. Seu nariz está quebrado, disse ele. Vi River correndo até nós, com o rosto cheio de preocupação. O carro está enfeitiçado, resumiu Solis. Você consegue desligá-lo? River assentiu e passou por nós. Ouvi Rain dizer alguma coisa para ela, mas não conseguia entender. O que aconteceu? Perguntou Solis. Não sei. Respondi, mas por causa de todo aquele sangue, o que saiu foi Dulce. Cuspi mais sangue contra a neve. Eca. Eu estava dirigindo e o carro não parou. Tudo bem, vamos cuidar de você. Falou, então me ajudou a subir até a varanda. Dentro da casa, Solis me levou para cima em direção ao meu quarto. Eu tinha acabado de tirar o casaco quando Annie entrou correndo, segurando uma bacia, alguns pedaços de panos e um kit de primeiros socorros. E, é claro, uma caneca de chá fumegante, porque não se espirrava por aqui sem alguém aparecer correndo com uma caneca de chá. Seu braço foi amputado? Tome um chá. Tem um legado de trevas destruindo lentamente cada faceta da sua vida? Chá. O nariz dela está quebrado. Contou Solis para ela. Ah, merda, disse Anne. Mais alguma coisa? Costelas? Dentes? Todo o resto parece bem. Vamos tirar esse cachecol. Está encharcado de sangue. Não, quer dizer, pode deixar, eu tiro depois. Minhas mãos agarraram o cachecol. Beba isso. Limpe o sangue da boca. Anne empurrou a caneca para mim. Minhas mãos estavam tremendo, mas consegui segurá-la. O calor foi bom mesmo, e o chá tirou quase todo o gosto de sangue. Droga, certa de novo. Muito bem, suspirou Anne, tirando a caneca de mim. Deite-se. Obedeci. Com delicadeza, ela limpou meu rosto usando um pano morno. Senti cheiro de calêndula e folhas de sabugueiro na água morna. Você vai ficar com os 2 olhos roxos, constatou Anne. E logo agora que seu olho roxo da biblioteca ficou bom. O airbag deve ter aberto. Deve ter sido isso que quebrou seu nariz. Não lembro. Bem, você está começando a inchar. Vamos consertar seu nariz antes que piore. Antes que eu tivesse tempo de ficar nervosa e me dar conta do que ela estava fazendo, Anne colocou cada dedo com firmeza de cada lado no meu nariz. Ai, 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 não! Gritei, e ouvi o som de um clac alto na mesma hora em que uma nova dor explodiu no meu nariz. Arqueei as costas e levantei as mãos. Ah, meu Deus, merda! Droga! Os dedos dela ainda apertavam o meu nariz com firmeza. Fique parada! Reclamou Anne. Você vai tirar do lugar de novo. Ela começou a murmurar baixinho. Uma das mãos segurava meu nariz no lugar enquanto a outra desenhava sigils e runas graciosamente no ar com incrível rapidez. Feitiços de cura. Mais uma vez, feitiços úteis que eu não sabia. Então lembrei que eu estava aprendendo um feitiço de cura quando fiz a biblioteca vomitar livros. Tudo bem, murmurou ela, 1 ou 2 minutos depois. Agora vamos colar no lugar. Ela rasgou um pedaço de esparadrapo branco e colocou com cuidado em cima do meu nariz. Olhou para o resultado do seu trabalho e sorriu. Você parece uma pequena boxeadora, constatou, depois de uma luta importante. Peso galo. Eu estava pensando exatamente isso, disse Solis. Eu tive 0 reação a isso. 0.
Agora sente-se e termine o chá. Obedeci. A dor no meu nariz já estava diminuindo. Quando a caneca ficou vazia, eu não estava mais falando como o hortelino. Agora, o que aconteceu? Perguntou Solis na mesma hora em que River e Rain entraram no quarto. Será que Rain poderia me ver ao menos uma vez com roupas decentes e cabelo penteado? Aparentemente não. O que aconteceu? Ecoou ele, com a aparência sombria. Eu não queria falar sobre o acidente. Tinha certeza de que foram as trevas em mim que fizeram o carro se tornar suicida. Fui para a cidade. Comecei com relutância, lembrando imediatamente de que, saí sem falar com ninguém. Tudo estava bem, o carro estava bem, mas quando entrei aqui, o carro pegou velocidade sem que eu reparasse. Tentei diminuir, mas os freios não funcionaram. Fiz uma pausa, tentando recordar com exatidão. Percebi que ia bater, que estava indo direto para cima da picape de River, mas o volante virou e não consegui impedir. Ele mirou direto na árvore. Você tentou usar o freio de mão? Perguntou Solis. Assenti. Puxei com força, mas nada aconteceu. River se aproximou e passou a mão pelo meu cabelo. As partes mais compridas na frente estavam grudadas com sangue seco. Por que você foi para a cidade? Perguntou ela com delicadeza. Eu precisava de uma coisa. Rápido. O carro estava enfeitiçado. Disse Rain. River pareceu preocupada. Consegui parar o motor. Senti magia das trevas, forte, mas que fora muito bem executada. Não consegui captar a assinatura. Onde você estacionou na cidade? Quanto tempo ficou longe do carro? Não muito. Contei. Estacionei na rua, em frente ao Early's. Não devo ter ficado fora mais de 10 minutos. Então ergui as sobrancelhas ao perceber o que ela estava dizendo. River achava que talvez alguém tivesse enfeitiçado meu carro na cidade. E me lembrei. No último sonho com Ince, ele estava no Liberty Hotel, em Boston. Nas visões anteriores, quando conseguia decifrar onde ele estava, era na Califórnia. Será que Ince estava mesmo em Boston? Talvez até mais perto do que isso. Será que poderia ter sido ele? Ele e não eu? Depois de um momento, balancei a cabeça, o que foi um erro. Eu estava muito cansada de pensar nisso tudo. Asher entrou. Meu pequeno quarto estava lotado. Acabei de ficar sabendo. Falou, olhando para mim e depois para River. Vá dar uma olhada no carro de Anastasia, tá? Pediu River. Não consegui captar nada. Talvez você consiga. Ele assentiu e saiu, seus passos ecoando pelo corredor. Anne se levantou. Descanse um pouco. Sugeriu. Depois desça para o almoço. Tudo bem. Todos saíram, e meu quarto ficou silencioso de novo. Rain parou à porta. Não disse nada, apenas olhou para mim. Fiquei constrangida. Provavelmente seria reconfortante ter os braços dele ao meu redor. Será que isso estava claro nos meus olhos? Será que ele percebeu o que eu estava pensando? Depois de alguns segundos, ou talvez uma hora, ele se virou e saiu, silencioso como um assassino. Dormi.